Nuvens negras cobriam os céus da Vila Diote, uma luxuosa casa às margens do Lago Genebra, na Suíça, em uma noite de tempestade do ano de 1816, daquele que foi considerado o verão que nunca aconteceu. Um grupo de jovens amigos reuniu-se ao redor da lareira para contar histórias de terror. O cenário não poderia ser mais perfeito. A luz bruxuleante das velas nos castiçais, entrecortadas pela claridade dos relâmpagos que, de tempos em tempos, iluminavam as janelas, e o rebombar dos trovões excitavam a imaginação do grupo de jovens ilustres. E é assim que surgiu a primeira ficção escrita por uma mulher. Estou falando de Frankenstein, de Mary Shelley, o Prometeu moderno. Olá, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o incrível Frankenstein. Esqueça tudo que você já ouviu sobre aquele monstrinho verde com parafusos ao lado do pescoço, que você talvez já tenha visto em algum desenho ou em algum filme de Hollywood. Pois aqui você vai encontrar uma criatura que lê Milton e Goethe para poder aprender com os humanos. Através da sua observação, ele aprende a ler, a sentir, a pensar e também a ser cruel. Frankenstein não é o nome da criatura. Muitas pessoas acham que o nome do monstro aqui citado é Frankenstein, mas na verdade o nome Frankenstein é Victor Frankenstein, na verdade, que é o nome do criador, da pessoa que vai criar esse monstro e depois vai abandoná-lo. E é sobre isso que o livro trata, das dores de um abandono de uma pessoa que se achava Deus e depois se arrepende de ter criado algo que sai fora do seu controle. Mas eu vou começar falando desde o início. Vou falar sobre a autora, que é Mary Shelley, que foi quem criou essa história. Mary Shelley tinha apenas 18 anos quando criou essa história. Ela estava na Suíça, como eu já li aqui, né? E com outros amigos, que era o Lord Byron, um poeta muito famoso na sua época, que eles eram amigos. John Polidori, aprendiz de poeta, amigo do Byron, que deixou a medicina para se dedicar à poesia, mas que não teve grande sucesso. Percy Shelley, que era o marido de Mary Shelley. Mary Shelley, né? Mas que na época não era Shelley, ela era Mary Wollstonecraft Godwin, que é o nome do pai e da mãe dela, que a mãe era uma grande escritora feminista, que lançou um livro que falava sobre os direitos das mulheres, anos antes da Mary Shelley nascer, e que foi de uma grande repercussão e foi de uma coragem muito grande. Uma mulher que queria lutar pelos seus direitos, totalmente à frente de sua época. E seu pai, que é o Godwin, que era também uma pessoa, um intelectual, um escritor, que apoiava as ideias da mãe. E essa mulher, a Mary, ela cresceu nessa família. A mãe morre 10 dias após o seu nascimento, mas ela ainda tem um grande interesse pela vida da mãe. Ela é apaixonada pela mãe, apesar de não ter conhecido, pela sua grande força, suas obras, né? E o pai, ela era apaixonada pelo pai, que foi quem cuidou dela até a adolescência, até o pai conhecer uma outra mulher, que se tornou a sua madrasta, e os laços de família não foram tão bem resolvidos ali. E Mary aí conhece Percy Shelley, do qual ela se apaixona. Ele era casado, mas aí eles começam a ter um romance e ela vai viver com ele. É uma longa história. E eu sei de tudo isso porque eu li esse livro aqui, Mulheres Extraordinárias, que fala da Mary Shelley, da mãe dela. Dá para ver que tem muita coisa marcada, né? Porque o livro é muito interessante, fala da vida das duas. É uma comparação entre a obra e a vida
dessas duas mulheres. Aqui também fala da criação do Frankenstein, quando ela criou, como ela criou, com detalhes. Tudo achado em cartas, principalmente de Percy Shelley e de outros amigos das duas, da mãe e da filha. Vale muito a pena ler. Depois que eu acabei de ler esse aqui, eu comecei a ler Frankenstein, né, que é a obra da autora, e o livro cresce muito mais, porque você sabe que a Mary Shelley, ela estava em um período da história onde tudo estava mudando, a energia era a nova magia, era tudo novidade. Estudos sobre a energia usada no corpo humano para ressuscitar pessoas estava sendo utilizada. E a Mary Shelley e os seus amigos estavam ali envolvidos nesse meio, e ela juntou todos esses conhecimentos que estavam ali borbulhando por todos os lados. Ela também era uma grande fã do Erasmus Darwin, que é o avô do Darwin, Charles Darwin. Também estava ali, suas pesquisas estavam em andamentos sobre a evolução, que Deus não era o criador dos humanos, e sim a evolução. E ela, a Mary Shelley, estava envolvida nesse meio, nesses conhecimentos, apesar de ser uma mulher, naquela época, não ter acesso livremente como os homens tinham, mas ela era uma pessoa à frente da sua época, como era sua mãe, então ela vivia no meio de intelectuais e pesquisadores, e ela tinha acesso a todas essas modernidades. E falando de tudo isso, dando todo esse enredo, foi aí que surgiu a ideia, nesse verão de 1816. Em 1816, a Inglaterra e grande parte do hemisfério norte viveram o ano sem verão, um evento climático catastrófico causado pela erupção do vulcão Tambora em 1815, na Indonésia, resultando em frio extremo, chuvas incessantes, geadas em pleno verão e perda de colheitas, levando à fome, aumento dos preços dos alimentos e instabilidade social. Eles estavam nessa vila de Dot, na Suíça, em Genebra, na Suíça, sem muito o que fazer. Byron estava lendo livros de terror. Tá tudo escrito aqui. Eu até anotei a página para vocês verem, que eu achei muito interessante essa descrição que ela faz do cenário onde eles escreveram. Aqui. Na noite seguinte, no dia 16 de junho, foi ainda mais mirabolante. Raios cortavam o céu e a chuva caía forte enquanto o pequeno grupo se aconchegava junto à lareira. Para passar as horas, Byron lia em voz alta um antigo livro de histórias de fantasmas que encontrara na casa. Embora todos estivessem apreciando o terror de tais histórias, Byron começou a se sentir frustrado. Por fim, atirou o livro no chão, declarando que eles precisavam de algo novo, de alguma coisa mais assustadora. Todos deveriam escrever uma história de terror, e então escolheriam o vencedor. Ele tinha certeza de que seria fácil derrotar Shelley, e sequer levou em consideração o talento de Polidori ou das duas mulheres presentes. Naquela noite, todos dormiram na vila. Chovia demais para que a comitiva de Shelley se arriscasse a voltar pela trilha. No dia seguinte, quando retornaram para casa, Mary tentou se concentrar na escrita da sua história, enquanto Elise, que era a babá do filho dela, tomava conta de William. William é o filho da Mary Shelley. Mas não se sabe ao certo se ela conseguiu de pronto, pois há muito de mito em relação ao que aconteceu a partir daí. Anos mais tarde, Mary diria que demorara bastante para ter uma ideia e que, quando enfim a teve, ela veio na forma de um pesadelo. Aí ela vai contar o pesadelo dela aqui. Vi com os olhos fechados, mas era uma visão mental muito vívida. O pálido estudioso das artes heréticas, ajoelhado ao lado
da coisa que havia construído. Viu o fantasma horrendo de um homem estirado que, então, pelo funcionamento de alguma máquina poderosa, mostrou sinais de vida e apresentou movimentos como que vitais, mas desconfortáveis. Aí ela vai falar, aí aqui tem uma explicação que o Polidório, ele registrou esse momento, e ali ele registrou que a Mary foi uma das primeiras que começaram a escrever suas histórias. Esse fato aqui, que ela teve um sonho, está descrito aqui que existe uma teoria de que ela fez isso porque na época mulheres não eram consideradas capazes de escrever algo tão inteligente. Então, para que ela não fosse... Ela se diminuiu para, tipo, falar: ah, foi só um sonho, eu não sou tão capaz, para que ela não sofresse tantas críticas, né? Ela mesma. Existe essa teoria de que essa história não é verdadeira, que ela não sonhou com nada, ela realmente escreveu naquele momento. Mas o original não existe mais, o rascunho do original. Essas versões que surgiram depois, ela escreveu novamente, ela reescreveu várias vezes. E essa versão, até essa versão que eu li aqui, é de 1831, que foi a última versão de todas as revisões que ela fez. Ela fez uma revisão em 1818, 1823 e a 1931, que foi a publicada, que é essa que eu tenho em mãos hoje, que eu estou lendo. Até quando ela lançou o Frankenstein, ela lançou como anônimo, para que para que o livro vendesse, porque uma mulher que escrevia naquela época não era bem vista, provavelmente não seria vendido os livros dela, porque ninguém achava que uma mulher poderia escrever uma obra tão boa e tão diferente de tudo que eles já tinham lido até aquele momento. Isso não poderia ser obra de uma mulher, só poderia ser obra de um homem. E foi muitos anos depois, eu acho que um ano, 2 anos depois, só que foi revelado que quem tinha escrito teria sido uma mulher. Olha o que ela publicou como anônimo, né? Então, aqui está escrito como foi a reação das editoras quando o livro foi lançado. Frankenstein foi publicado depois do Natal e recebeu críticas imediatas e furiosas. Mary não se surpreendeu, ela sabia que havia tocado em um assunto polêmico. Ela, ou melhor, o autor anônimo, foi acusado de ateísmo, um emaranhado de horríveis e repugnantes absurdos. Esses são os jornais que fizeram as suas críticas, né? Achincalhou, dizendo grosseiro e totalmente amoral. O crítico de La Belle Assemblée foi mais generoso, expressando admiração pela escrita e pela criatividade, mas condenando a história, taxando de fantasiosa. Uma das poucas críticas positivas veio do Sir Walter Scott, velho amigo do pai de Mary e um herói para a escritora. Eufórica com seu apreço pelo livro, Mary deixou de lado seu disfarce e lhe escreveu dizendo ser ela a autora de Frankenstein. Ela não queria que ninguém conhecesse sua identidade, explicou, por respeito àquelas pessoas a quem eu tolero. No entanto, ele era uma exceção, pois havia poucos autores que ela admirava tanto. O livro de Mary pode ter desagradado aos críticos, mas isso não impediu que as pessoas o lessem, nem que especulassem em relação à identidade do seu autor. A maioria das pessoas presumiu que Shelley, o marido, né, tivesse escrito a história. Não só pelas ideias ateístas, a narrativa chocante e a filosofia godwiniana, que é o pai de Mary Shelley, que ostentava, mas porque ele escrevera o prefácio e a dedicatória era destinada a seu sogro. Ninguém imaginava que a autora pudesse, na realidade, filha de Godwin, uma mulher jamais poderia ter escrito um livro tão audacioso.
Essas eram as dificuldades que uma mulher tinha para publicar um livro. Bom, outro fato que eu não citei aqui é que o livro ele é escrito por cartas. Começa com o capitão de um navio que está ancorado e ele está escrevendo carta para a irmã dela, falando como está a situação, que ele está bem e o que está acontecendo ali, dentro do navio. Aí depois a segunda parte vai ser escrita pelo Victor Frankenstein. Ele vai contar, né, a história do surgimento da sua criatura, né? Muitas vezes ele é nomeado aqui como criatura, ou demônio, ou espectro. Não foi dado um nome para essa criatura. E depois, por fim, quem vai narrar os acontecimentos vão ser a criatura. Isso tudo escrito em cartas para enviar para a irmã do capitão, o senhor, que eu já esqueci o nome, Walton. O Victor Frankenstein, ele conta a história da sua família, né, de quando ele era criança, de suas amizades, de sua ida para a universidade. E lá ele começa a conhecer mais sobre alquimia. O galvanismo também é citado aqui, que é criado pelo cientista Luigi Galvani. Através da eletricidade faz com que a perna de uma rã se mova. E ele acha tudo isso fascinante e ele resolve que ele também vai criar uma pessoa, vai dar vida aos mortos. E daí ele faz seu experimento e dá certo, só que ele não sabe o que fazer depois com essa criatura. E ele abandona a sua criação, foge e deixa ele ao Deus dará. E assim a criatura vive sozinha e, como ele mesmo diz, ele não é ruim, ele se torna uma pessoa ruim pelo abandono, por ser desprezado e por ser o único da sua espécie, até que ele encontra o Victor e pede para que ele faça uma companheira para ele. E o Victor se recusa. E aí começa a vingança da criatura para o seu criador. Daí vocês vão ter que ler para saber quais são essas vinganças e como ele chega até o Victor. E depois de vocês terem ouvido eu falar de tudo isso aqui, que aconteceu há 200 anos atrás, né, no século XIX, eu vou criar uma ponte aqui entre o século XIX e o século XXI. Será que ainda não estamos criando criaturas como o Frankenstein? Você ouviu a história aqui de um cientista que cria algo que foge do controle. Mas há bem pouco tempo, cientistas criaram a inteligência artificial. Será que esse não vai ser o novo Frankenstein? Será que a Mary Shelley, ela não estava pensando em robôs ou inteligência artificial, ela estava pensando em algo mais concreto, né? Porque é o que ela tinha na realidade dela. E nós estamos também criando, cientistas também estão criando uma criatura que também não sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, aqui no livro, o monstro ele foge, se esconde num celeiro e ele aprende a escrever, ele aprende a falar, a entender através da observação dos humanos. E o que a nossa inteligência artificial faz hoje? A inteligência artificial também consegue reproduzir tudo o que nós fazemos. Não existe aqueles robozinhos que até dançam, cantam hoje em dia? O Frankenstein também fez isso. Ele também aprendeu através da observação. Eu vou falar Frankenstein aqui, mas vocês sabem que eu estou falando da criatura, não do cientista. O Victor Frankenstein, ele criou um ser que ele achava que essa criatura iria ver ele como um deus, por ter dado a vida a ele. Seria grato e seria submisso a ele. Mas não foi o que aconteceu. Ele teve vontades próprias, ele aprendeu
a ter sentimentos e a ter desejos que saíram fora do controle do cientista. E a inteligência artificial? Será que ela também não pode ter os seus próprios desejos, as suas próprias vontades? Ela também não pode sair do controle dos seus criadores? Será que é totalmente seguro? É tudo muito novo para a gente saber o que vai acontecer com a criação do Frankenstein daqui para frente. Será que ela não vai querer ter a sua companhia, as suas próprias vontades? Não tem como prever o futuro. Estamos lançando tecnologias de inteligência artificiais cada vez mais poderosas, mas sem saber para onde isso vai levar, como funciona e como controlá-la a longo prazo. Quantos questionamentos temos sem nenhuma resposta ainda? Será que nós também não somos os próximos Victor Frankenstein, criando coisas que não sabemos no que vai dar e como controlá-las? Fica aí o questionamento. Quando eu terminei de ler esse livro, pensei exatamente sobre isso. Será que nós não estamos criando a próxima criatura fora do controle, que vai se vingar dos seus criadores? E o que você acha? Você acha que Mary Shelley previu o futuro no século XXI? É para se pensar. Eu fiquei pensando muito sobre esse assunto. E achei que é bem pertinente pensar sobre as novas criaturas que estão surgindo por aí e os Victor Frankensteins, que não sabem o que fazer com elas. Bom, espero que você leia esse livro, que você esqueça o que Hollywood te ensinou, te mostrou naquelas telas, porque não tem nada a ver com aquilo lá. É claro que tem alguma noção, mas o livro é completamente diferente, muito mais emocionante. E se você quiser, né, que o livro cresça mais, que ele fique mais interessante, leiam também As Mulheres Extraordinárias. Aqui você vai entender muito mais qual foi o contexto em que ela criou Frankenstein, o que ela estava vivendo e o quão incrível foi a ideia dessa mulher de apenas 18 anos ter escrito um livro tão maravilhoso quanto esse, onde mulheres eram consideradas incapazes de escrever qualquer coisa. Ela mostrou para todos que sim, mulheres eram capazes de escrever qualquer coisa, principalmente uma ficção tão maravilhosa quanto essa. Eu gostaria de falar mais coisas sobre esse livro, mas eu acho que já está ficando muito longo. Se você chegou até aqui e gostou dessa resenha, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!